Olá, tudo bem? Na continuação do estudo, hoje nós falaremos sobre Agar. O nome Agar significa fugitiva e o nome do seu filho Ismael significa Deus ouve. Nós sabemos que Agar ela foi vítima das circunstâncias e nós vamos falar algo sobre essa mulher que foi serva de Sara. Porém, este não era o plano de Deus para a vida de quem? De Abraão, de Sara e de Agar. Por quê? Porque no desespero de Sara, ela pediu para que Abraão se deitasse com a sua serva. E Agar não teve como dizer não, porque ela era escrava, ela não tinha vida própria, ela fazia aquilo que lhe era ordenado. Ela não é a única, de muitas de nós também, que muitas das vezes nos encontramos perante situações confusas e problemáticas. Às vezes nos envolvemos em problemas mesmo sendo tão inocentes quanto Agar. Nossos problemas podem não ser os mesmos dela, todavia são igualmente verdadeiros. Acredito que ao estudarmos a vida de Agar, seremos encorajadas pela grande misericórdia e cuidado amoroso demonstrado por Deus em seu tempo de necessidade. Nós vemos que Agar, ela não pôde dizer não a Sara, não pôde questionar, porque Sara tinha todo o poder sobre a vida dela, de fazer com ela o que ela bem entendesse. As experiências de Agar. A Bíblia não nos relata muito sobre Agar, que ela era somente uma escrava. Nada sabemos sobre seu passado ou família, exceto que era uma serva egípcia da esposa de Abraão. Está lá em Gênesis 16, versículo 1. Podemos supor que ela era uma escrava que Abraão comprou para Sara quando estivera no Egito, ou também pode ter sido ganha de presente do rei do Egito. Como serva de Sara, esta tinha direitos legais sobre Agar para fazer o que bem lhe agradasse. Como Sara não podia conceber filhos, deu sua serva Agar ao seu marido, para que pudesse ter filhos em seu lugar. Isso naquela época, isso era comum, tá? Isso era costume, era compatível com os princípios morais da época. Não tinha problema fazer isso naquela época. Porém, esse não era o critério moral de Deus, nem era essa sua vontade para Abraão e Sara. Por quê? Porque a promessa foi feita para Abraão e Sara. E Agar entrou nessa história por conta do desespero de Sara, não porque Agar queria. Quando Sara notou que Agar estava grávida, sentiu ciúmes. Sara queixou-se a seu marido, que disse-lhe para fazer o que achasse melhor com a sua serva Agar. Aí nós vemos como Sara foi precipitada. Ela deu a sua serva, Agar engravidou e agora Sara estava com ciúme de Agar, porque esta tinha gerado. Agar foge de Sara. Aí Sara começa a humilhar Agar, a maltratar, e no desespero de Agar, ela sai da sua presença, ela foge da sua presença. Com a permissão de Abraão, Sara tratou duramente sua serva Agar. A situação da escrava era tão difícil que um dia ela fugiu para o deserto. Lemos sobre este acontecimento em Gênesis 16, do versículo 6 ao 11. O desespero foi tanto que foi a única solução que ela viu. Se o anjo do Senhor não aparecesse, morreria ela e Ismael, que no caso ela estava grávida. Ela morreria juntamente com o seu bebê no seu ventre. E nós vemos aqui que o desespero dela e o nosso desespero, muitas das vezes, nos faz perder o foco, perder a visão.
E Agar aqui perdeu a visão e ela fugiu porque ela queria sair de perto de Sara. E muitas das vezes nós queremos fugir do problema. Isso acontece com a gente também. Nós queremos fugir do problema achando que o problema vai acabar se nós fugirmos dele. Mas o problema não vai acabar. Então, nós temos que enfrentar o problema. Não adianta a gente querer fugir, porque o problema vai seguir a gente. Então, é melhor a gente enfrentar o problema e dar a volta por cima. E aqui nós lemos esses versículos que eu acabei de falar aqui, Gênesis 16, capítulo 16, do versículo 6 ao 11. Nos conta aqui que Abraão disse para Sara, para que ela fizesse o que ela quisesse. Depois vocês podem anotar e ler em casa. Leia aí na sua casa. Aqui, Agar, ela foge. A fuga de Agar era compreensível, porém não aceitável aos olhos de Deus. A maneira como Sara tratou Agar foi incorreta, porque foi ela que ofereceu Agar para se deitar com seu esposo Abraão. Mas 2 erros não fazem um acerto, com certeza, né? Porque uma pessoa errou comigo, que eu vou errar com ela também. O anjo do Senhor disse a Agar para retornar e ser submissa à sua senhora. Imagine, a pessoa está fugindo de uma situação e o anjo do Senhor aparece e diz: volta, retorna da onde você saiu, se humilha. Foi difícil isso para Agar, mas ela obedeceu a voz do anjo do Senhor. Imagine como deve ter sido difícil ouvir essas palavras. Com certeza foi muito difícil, porém ela voltou e obedeceu. Não é porque, eu já falei sobre isso, que está aqui anotado, que uma pessoa errou, que eu vou errar com essa pessoa. Nós temos que ser justos. Não importa assim, o que fizeram conosco, não façam o mesmo. Não dê o troco, mas entregue nas mãos de Deus. Porque o nosso Deus, Ele é o nosso juiz e o nosso advogado. É Ele que julga nossas causas. Ao lermos o restante da passagem, vemos que Agar obedeceu ao que o anjo do Senhor lhe disse. Talvez como eu, você esteja imaginando como Agar encontrou coragem para retornar. Realmente, porque quando nós tentamos fugir de uma situação, ou até fugimos, para depois retornar, tem que ter mais coragem para voltar do que para sair. Tem que realmente ter coragem. Engolir o orgulho, engolir a soberba, prepotência, engolir tudo aquilo, engolir a tristeza, desafiar a si mesmo e voltar, retornar. E foi o que Agar fez. Ela retornou. O próprio Deus deu-lhe força, porque somente com a força dele para a pessoa realmente retornar com dignidade, para fazer o que era correto. Em Gênesis 16, 13, Agar disse: Tu és o Deus que vê, que quer dizer Iavé Laai Roi. Iavé Laai Roi, quer dizer isso, o Senhor que vê, ou o Deus que vê. E aqui, continuando a leitura, diz assim: Como Agar também devemos aprender a receber força de Deus. Sabemos que, por experiência pessoal, Deus nos concede grande conforto, segurança, esperança e fortalecimento. Ele vê nossos corações e conhece nossas necessidades em qualquer circunstância. Ao percebermos como Deus nos vê e nos conhece, nossa fé pode crescer. Quando nós obedecemos, atendemos a voz de Deus, seja para fazer alguma coisa, seja para regressar de onde saímos, Ele vai suprir necessidade, Ele vai nos guardar, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos conceder esperança. Então, por isso que a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor sermos obedientes a Deus do que querer fazer sacrifício de tudo. Não adianta fazer sacrifício se não obedece.
Jesus disse assim: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Está lá em Mateus 5,8. A história de Agar é um testemunho deste versículo, porque Agar, ela foi uma vítima das circunstâncias. Ela foi uma vítima de Sara, da precipitação de Sara. Muitas pessoas, quando pregam, dizem que Agar se envaideceu. Ela pode ter se envaidecido sim, porque ela estava grávida do seu Senhor. Mas nós temos que ver que situação que ela passou. De ser humilhada por Sara, de ter engravidado, ter perdido a sua vida, não ter sido tão jovem, já ser escrava, ter se entregado para um homem que ela não amava. Então, tudo isso tirou os sonhos de Agar. Vamos lá. Após sua experiência com o anjo do Senhor no deserto, Agar retornou a Sara e teve o filho de Abraão, e ele o chamou de Ismael. Nós vemos aqui que após a experiência que ela teve com o anjo do Senhor, ela voltou. Agar, ela era de uma cultura totalmente diferente. Lá no Egito eram vários deuses, tudo era Deus. O sol, o rio Nilo, tudo era motivo de ter um Deus. Porém, quando ela passou a servir a Sara e a Abraão, ela aprendeu sobre o único Deus verdadeiro. E Deus a visitou no deserto, porque ela tinha fé no Deus de Abraão. Ela passou a crer nesse Deus, a confiar, tanto que ela voltou, que ela confiou. E nós vemos aqui, a Bíblia diz que Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu, e 100 anos quando Isaque nasceu. Isso significa que durante 14 anos, Sara teve que ver o filho de seu marido nascido de outra mulher. Por esta razão, não é tão difícil entender a tensão provocada entre Abraão, Sara, Agar e Ismael. Mas tudo isso provocado pela precipitação de Sara, pela ansiedade. Por isso que nós precisamos tratar nossas ansiedades, porque quando a ansiedade não é tratada, quando não é entregada aos pés da cruz, a pessoa vai se precipitar, vai colocar as carroças na frente dos bois e as coisas não vão dar certo, vai dar errado, porque Deus não está no negócio. Então, verdadeiramente, nós precisamos saber descansar, aguardar a promessa, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Não se desespere, aguarde em Deus aquilo que Deus prometeu para a sua vida. A precipitação de Sara em ter um filho através da escrava lhe trouxe grandes consequências e sofrimento a todos. Todos sofreram. Agar e Ismael são expulsos. Finalmente, Sara deu à luz a Isaque. Os problemas tornaram-se ainda maiores. Ismael zombou de Isaque na festa em que era celebrado o desmame do menino. Quando Isaque ali parou de mamar, Abraão e Sara deram uma festa. Devia estar com alguns aninhos, 3, 4, 5 anos, não sei, a Bíblia não fala. E ali Ismael zombou, debochou, fez uma brincadeira que Sara não se agradou. E isso foi motivo dela mandar Abraão expulsar a Agar e a Ismael. E vemos aqui, pela segunda vez Agar encontrou-se no deserto. No entanto, ela não foi de vontade própria, mas sim porque havia sido expulsa. Isso está lá em Gênesis, capítulo 21, do versículo 14 ao 19. E aqui nos fala, eu vou ler aqui essa passagem. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e o despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Bezerba. Tendo-se acabada a água do odre, colocou ela o menino, já era um rapaz, debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele,
levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar. Ele disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Vemos aqui o cuidado de Deus. Na primeira vez que Agar foi para o deserto, ela foi fugindo para o deserto, porque ela queria fugir da presença de Sara. Na segunda vez que ela foi porque ela foi obrigada. Porém, Deus não deixou ela desamparada. Não a desamparou, nem ela, nem Ismael. E fez a ela uma promessa: farei dele um grande povo. E nós vemos hoje este povo, a face da terra, um povo grande, um povo forte, que são os árabes. Nós vemos aqui também que quadro tão terrível, Agar e seu filho morrendo de sede. Mas Deus foi tão misericordioso que não se esqueceu de Agar, uma vítima das circunstâncias, porque Agar foi uma vítima. Imagine uma jovem ser vendida como escrava, perder os seus sonhos, não ter direito de escolha. É muito triste. Porém, Deus livrou Agar nessas duas situações, porque Ele não faz acepção de pessoas. Ele contempla o que está dentro do coração da pessoa, dentro da sua alma, dentro da sua mente. E aqui nos fala: de igual modo, não se esqueceu de Ismael, sendo sua mãe uma vítima inocente. Ismael também o era, talvez ainda mais, porque ele não teve escolhas em seu nascimento. Contudo, Deus manteve sua promessa e fez dos descendentes de Ismael uma grande nação, as nações árabes de hoje. A promessa de Deus de fazer dos descendentes de Abraão uma grande nação também foi cumprida, assim como podemos encontrar muitas pessoas da raça judia em quase todos os países do mundo. Também podemos encontrar aqueles que pertencem às nações árabes. Portanto, os mesmos ciúmes e conflitos do começo da história dessas duas nações são evidentes até o dia de hoje, em conflitos no Oriente Médio. Vamos ver agora as lições da vida de Agar. Podemos aprender muito com a vida de Agar. Em primeiro lugar, devemos aprender a nos protegermos contra as tentações, mesmo quando elas são forçadas sobre nós. Para os costumes daquela época e cultura, pode ter sido considerado uma honra para uma escrava ser entregue ao seu amo, para dar-lhe um filho. A Bíblia pouco relata sobre os antecedentes de Agar. Não sabemos se ela acreditava e adorava o Deus verdadeiro. Por conseguinte, não podemos afirmar que Agar compreendia se a ordem de Sara sobre ela era correta ou não. Ela não sabia, ela sabia que era escrava e que tinha que obedecer. Aqui, em segundo, Agar nos mostra a insensatez de tomar decisão precipitada. Quando ela ali foge para o deserto. Ela não deveria ter fugido na primeira vez. Cada vez que tentamos controlar nossas próprias ações, podemos ter certeza de que só encontraremos mais problemas à frente. Porque tem situações que não adianta nós querermos fugir. Tem situações que devemos enfrentar o problema. Porque fugir do problema não traz a solução. Temos que enfrentar. Pedir a Deus sabedoria, direcionamento e enfrentar aquela causa.
para que o problema venha a ser solucionado. Fugir do problema não vai acabar com o problema, ele vai continuar. Então, se nós enfrentarmos, aí sim, nós vamos dissipá-lo. Continuando aqui. Olhando pelo lado positivo, a vida de Agar revela o cuidado e a preocupação que Deus demonstrou aos necessitados e humildes. Agar também nos ensina que podemos encontrar refúgio em Deus em meio às mais adversas situações da vida. Não importa qual seja a adversidade que nós estejamos passando, não importa. Deus chega na hora e no momento certo, em qualquer adversidade, para nos socorrer. Assim como vimos na vida de Sara, a história de Agar nos lembra o quanto Deus é soberano. Ele mostra seus planos e sempre cumpre o que promete. A precipitação de Sara causou grandes consequências. A sua própria vida, a vida de Abraão, a vida de Ismael e a vida de Agar. Mais na frente, pensamentos finais. Espero que este estudo tenha sido fonte de conforto e ajuda. Quaisquer que sejam suas circunstâncias, talvez você não conheça Deus ou está buscando em conhecê-lo. Se pergunte como pode conversar com Ele e conta-lhe seus problemas. Porque quando nós contamos nossas dores para o Deus Todo-Poderoso, Ele entra em ação. O que Ele quer é que nós venhamos nos aproximar dEle. Ele quer que nós venhamos nos derramar perante Ele. Na continuação dessa leitura, também nos diz assim: quando aceitamos o que Deus permite acontecer em nossas vidas, podemos dizer como Davi: o caminho de Deus é perfeito. Certo que muitas das vezes acontecem coisas que foram nossas escolhas, porém, as consequências nós vamos ter que colher, porque foi a nossa escolha. Porém, Deus sempre entrará com a sua misericórdia. Nós vemos também que Agar, ela foi o quê? Ela foi injustiçada, ela sofreu nas mãos de Sara. E aqui eu tenho aqui uma Torá, e tem aqui um comentário dos rabinos, que fala assim, ó, lá em Gênesis 16, versículo 1 e o versículo 3. Eu vou ler apenas o comentário. Agar, a egípcia. O fato de seu local de nascimento ser mencionado 2 vezes se refere ao capítulo anterior, que fala de Abraão ser avisado de que seus descendentes seriam maltratados em uma terra estrangeira, não mencionada de início. O nome de Agar faz um jogo de palavras com a palavra ger, que significa estrangeiro. Do mesmo modo que ela foi maltratada nessa história, a descendência de Abraão seria maltratada como estrangeiros no Egito. Eu achei isso aqui muito interessante. Aqui em Gênesis 16, versículo 6, tem um outro comentário dos rabinos que fala assim: a passividade de Abraão se tornou moralmente suspeita quando ele permitiu que Sarai tratasse mal Agar, dizendo: faça com ela o que achar melhor. Então nós vemos aqui, possa ter sido isso, está lá na Bíblia. É só nós lermos Gênesis capítulo 16. Vamos pesquisar mais, se aprofundar mais nas leituras da Bíblia. A Torá que eu estou falando, eu vou mostrar aqui para vocês. É essa daqui, da editora Nelson Brasil. Muito boa essa Torá, gostei muito. Então tem esses comentários. Eu espero que esse estudo tenha acrescentado na vida de cada um que assistir esse vídeo. Peço que você
Se inscreva no canal, é um canal novo, estou começando agora. Peço que você dê o like para ajudar o canal. E que você possa se inscrever e compartilhar também esse conhecimento. Eu darei aqui, através do YouTube, 50 estudos sobre 50 mulheres. Já estamos no terceiro. São 50 mulheres no qual nós falaremos. E espero que você compartilhe com as suas amigas, compartilhe e divulgue, porque precisamos nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, nos alimentarmos da palavra, porque é a palavra que nos traz cura e libertação. Eu vou ler aqui só mais uma anotação que eu fiz. A história de Agar, portanto, revela um Deus preocupado com pessoas abandonadas e injustiçadas, e que entra com providência na vida dos que nele crê. Então creia que o Deus Todo-Poderoso entrará na sua vida. Não pense que você está sozinha nesse deserto, porque você não está. Deserto não é lugar de morar, é um lugar de passagem. Creia nisso, que você não vai ficar nesse deserto. Creia que você será tomada pela sua mão e que sairá de qualquer situação. O deserto não nos mata. O deserto apenas nos forja. Por isso que o nome desse estudo é Mulheres Forjadas pela Palavra, porque nós precisamos ser forjadas por Deus. Que essa palavra, que esse estudo possa falar profundamente no seu coração e que nós venhamos ser mulheres fortalecidas em Deus, mulheres que venhamos ser capacitadas para fazer a obra do Senhor. Que Deus te sustente e te dê graça. Que a graça do Senhor seja sobre a tua vida. Que a graça do Senhor te sustente e que você venha a ser um canal de bênção por onde você passar. Compartilhe esse vídeo e se inscreva nesse canal. Vamos aumentar a cada dia a propagação do Evangelho da Paz. Fiquem na paz e na graça do Senhor Jesus.